Olá, seja bem-vindo a mais um episódio dessa série A Vida e Ministério dos Presidentes e Profetas da Igreja nesses últimos dias. No episódio de hoje, vamos aprender um pouco mais sobre a vida do presidente David O. McKay. Lembrando que essa série iniciou lá com o profeta Joseph Smith, depois veio Brigham Young, John Taylor, Wilford Woodruff e todos os demais presidentes da igreja, e pretendemos chegar até o nosso profeta atual, trazendo um resumo da vida e ministério de todos os profetas, para que você possa aprender ou relembrar, sobre o grande legado que esses homens de Deus deixaram para nós através da sua vida, dos seus ensinamentos. Convido você a se inscrever no canal O Caminho do Discipulado no YouTube, convido você a seguir no Spotify também, estamos no Instagram, no Facebook e no Telegram. Convido você a seguir os que estão na descrição desse episódio. Lembrando que o canal Caminho do Discipulado tem outras séries também disponíveis lá no canal. Uma série é o Livro de Mórmon Comentado, onde nós iniciamos lá na introdução do Livro de Mórmon e vemos a cada episódio comentando um novo trecho, uma nova parte do Livro de Mórmon, e a nossa intenção é chegarmos lá no final do Livro de Mórmon, em Moroni 10, tendo todo o Livro de Mórmon comentado para que você possa ouvir e também participar com seus comentários. Espero que você esteja bem aonde você estiver, que o seu dia esteja indo muito bem e que você possa ter um dia ainda melhor a partir do momento que vamos passar juntos agora, eu e você, alguns minutos ouvindo e aprendendo mais sobre a vida do presidente David O. McKay. Vida e Ministério de David O. McKay. Em abril de 1151, aos 77 anos de idade, David O. McKay tornou-se o nono presidente da Igreja de Jesus Cristo dos Santos Últimos Dias. Durante os quase 20 anos em que serviu como presidente, foi honrado pelos membros da Igreja e muitos outros em todo o mundo como um profeta de Deus. Ele sempre incentivava os membros da igreja a desenvolverem um caráter cristão e a partilharem do Evangelho por meio do ensino e do exemplo. E durante esse período, a igreja passou por um grande crescimento em todo o mundo. Além de seus ensinamentos, sua aparência física causava uma impressão marcante. Ao conhecerem-no, muitas pessoas comentavam que ele não só refletia seu chamado, só falava e agia como um profeta, mas a sua aparência física também refletia seu chamado. Mesmo em seus últimos anos de vida, ele tinha um físico impressionante, era alto e forte, e seus cabelos brancos eram ondulados e abundantes. Seu semblante irradiava a vida justa que ele levava. Uma herança nobre e uma infância de ideais elevados. Em seus ensinamentos como autoridade geral, David McKay sempre falava com gratidão do legado e exemplo que recebera de seus pais. A família de seu pai, David McKay, filiara-se à igreja em Thurso, Escócia, em 1850. Em 1856, a família partiu para a América e, depois de trabalhar e economizar durante 3 anos, atravessou as planícies rumo a Utah e chegou a Salt Lake City em agosto de 1859. No mesmo ano em que os Mackays filiaram à igreja na Escócia, em 1850, a família da mãe de David McKay, Janet Evans, abra perto de Merthyr, no sul do país de Gales. Como a família McKay e a família Evans partiu também para a América em 1856 e chegou a Utah em 1859. Ambas as famílias fixaram residência em Utah, onde David McKay e Janet Evans se conheceram e se apaixonaram. Casaram-se em 9 de abril de 1867, na Casa da Investidura, pelo elder Wilford Woodruff. Em 8 de setembro de 1873, na pequena cidade de Huntsville, Utah, nasceu David O. McKay, terceiro filho de David e Janet Evans,
e o primeiro filho homem. Sua infância foi feliz, mas não sem tribulações. Em 1880, uma série de acontecimentos pôs à prova a fé da família e levou o jovem David Mackay a amadurecer de modo precoce. Suas duas irmãs mais velhas, Margaret e Helena, morreram dentro de um espaço de dias, uma de febre reumática e a outra de pneumonia. Cerca de um ano depois, seu pai recebeu o chamado missionário para a Escócia. David Mackay ficou um pouco apreensivo antes de aceitar o chamado, pois teria de deixar sua esposa, que estava grávida, sozinha para cuidar das responsabilidades da família e da fazenda. Contudo, ao tomar conhecimento do chamado, Janet, a esposa, foi firme em sua resposta e falou: "É claro que você deve aceitar. Não precisa preocupar-se comigo. David Mackay, pai, David e eu cuidaremos muito bem de tudo." Com esse incentivo e a promessa de ajuda dos vizinhos e parentes, David Mackay aceitou o chamado. Suas palavras de despedida para o jovem filho David, na época com 7 anos de idade, foram: "Cuide da mamãe." Devido à administração sábia de Janet, ao trabalho árduo e de muitas bênçãos do Senhor, a fazenda da família Mackay prosperou a despeito da ausência de 2 anos do pai. Durante essa época, e de fato ao longo de toda a sua vida, Janet permaneceu igualmente vigilante quanto ao bem-estar espiritual dos filhos. A oração familiar era um hábito profundamente arraigado no lar dos Mackay, e quando Janet ficou sozinha com sua pequena família, parecia ter um papel ainda mais importante no dia a dia da família. David aprendeu a orar, e orava de manhã e à noite, sempre que era sua vez, e aprendeu a importância das bênçãos do céu no lar. O presidente Mackay sempre falava de sua mãe como um exemplo digno a ser seguido. Em certa ocasião afirmou: "Não consigo pensar numa virtude feminina que minha mãe não possuísse." Para seus filhos e todos os que a conheciam bem, ela era bela e distinta. Embora dinâmica, ela era serena e contida. Seus olhos castanho escuro expressavam imediatamente todas as emoções que vinham à tona. Contudo, ela sempre as controlava com perfeição. Na ternura, desvelo, paciência amorosa, lealdade ao lar e a retidão, ela parecia-me inigualável, tanto em minha infância quanto hoje, após tantos anos. Quando perguntaram a David Mackay quem era o homem mais notável que ele já conhecera, ele respondeu sem hesitar: "Meu pai." Depois de voltar da missão, seu pai serviu como bispo das alas Eden e Huntsville, de 1883 a 1905. David Mackay, pai, relatava muitas experiências e prestava seu testemunho a seu filho ainda jovem. O presidente David Mackay conta: "Quando eu era menino, sentava e ouvia o testemunho de um homem que eu estimava e honrava, como vocês sabem, mais do que qualquer outro no mundo, e essa certeza foi instilada em minha alma jovem." A força do exemplo e do testemunho do pai sustiveram-no enquanto ele crescia no conhecimento da verdade. No cotidiano, o pai do presidente Mackay ensinou-lhe lições que o fortaleceram e permearam os ensinamentos que viriam a ser ministrados por ele quando apóstolo. Juventude. Quando jovem, David Mackay foi chamado para servir na presidência do Quórum de Diáconos. Naquela época, os diáconos eram responsáveis por manter a capela limpa, cortar a lenha para os fogões da capela e providenciar para que as viúvas da ala sempre tivessem lenha. Ele disse aos membros do quórum que se sentia incapaz de desempenhar seu cargo ao ver outros que eram mais capazes de cumprir o chamado melhor do que ele, mas que ele sentia que poderia seguir em frente com a ajuda do Senhor. Essa atitude era típica da humildade com a qual ele sempre aceitou os chamados ao longo de sua vida. Como filho do bispo, ele teve a oportunidade de conhecer pessoalmente os líderes da igreja que visitavam a casa da família. Em certa ocasião, em julho de 1887, o patriarca John Smith visitou-os e conferiu a ele sua bênção patriarcal. David tinha 13 anos na época.
Depois da bênção, o patriarca Smith colocou as mãos nos ombros do jovem e disse: "Meu rapaz, você tem algo a fazer além de jogar bolinhas de gude." Pouco tempo depois, David foi à cozinha e disse à mãe: "Se ele acha que vou parar de jogar bolinhas de gude, está enganado." Sua mãe deixou suas tarefas domésticas de lado por alguns instantes e tentou explicar o que o irmão Smith tinha em mente ao dizer aquilo. Embora nem David McKay nem sua mãe soubessem exatamente o que o futuro dele reservava, e a experiência mostrou que o Senhor tinha maiores responsabilidades reservadas àquele rapaz. No decorrer de sua adolescência, ele permaneceu ativo no serviço da igreja, continuou a adquirir conhecimento e experiência. Em 1889, aos 15 anos de idade, foi chamado como secretário da Escola Dominical da ala Huntsville, cargo que ocupou até 1893, quando foi chamado para servir como professor da escola dominical. Seu grande amor pela escola dominical e pelo ensino continuariam no decorrer de toda a sua vida. Estudos, serviço missionário e casamento. David McKay escreveu certa vez: "Há 3 épocas na vida terrena de um homem das quais depende sua felicidade aqui e na eternidade, a saber, o nascimento, o casamento e a escolha profissional." Abençoado por ter nascido e sido criado numa família justa, ele continuou a beneficiar-se de decisões sábias relacionadas aos estudos, à profissão e ao casamento. Depois de terminar a 8ª série em Huntsville, ele frequentou a Weber Stake Academy em Ogden por 2 anos. Então, durante o ano escolar de 1893 a 1894, aos 20 anos de idade, ele voltou a Huntsville e trabalhou como professor na escola primária. Nessa época, sua avó materna fez uma doação de $2.500 a cada um de seus filhos vivos. O dinheiro era escasso para a família McKay, e os vizinhos sugeriram que a mãe de David McKay, Janet, investisse em ações. No entanto, ela declarou com firmeza: "Cada centavo irá para o estudo de nossos filhos." Assim, no segundo semestre de 1894, ele e 3 de seus irmãos, Thomas, Janet e Anne, viajaram para Salt Lake City de carroção para frequentar a Universidade de Utah. O carroção estava carregado de farinha e jarras de frutas, e atrás vinha uma vaca leiteira. Acerca da experiência universitária de David McKay, seu filho escreveu: "A faculdade era importante, o amor pelo aprendizado crescia a cada dia, forjavam-se amizades profundas e seu senso aguçado dos valores só veio a melhorar." Ele tornou-se o presidente de sua classe e foi escolhido como orador da turma na formatura. Ele participava dos esportes com entusiasmo e tornou-se pivô da primeira equipe de futebol americano da universidade. O evento mais importante dessa época foi o fato de ter conhecido Emma Riggs. Durante o seu segundo ano de seus estudos universitários, David e seus outros irmãos estudantes alugaram uma casa que pertencia a Emma Riggs. A mãe de Emma, certo dia, a mãe e a filha estavam na janela e viram David e Thomas McKay chegarem com sua mãe. A mãe de Emma comentou: "Ali estão 2 rapazes, que serão bons maridos de moças de sorte. Veja como eles são atenciosos com a mãe deles." Emma comentou em seguida: "Eu gosto do moreno", que era David McKay. Embora ele e Emma se vissem de tempos em tempos, só vieram a iniciar um relacionamento sério alguns anos depois. Um educador prodigioso. Em 1902, aos 28 anos de idade, ele tornou-se o diretor da Weber Stake Academy. Além de muitas responsabilidades administrativas, ele continuou a participar ativamente da educação dos alunos. Ele permaneceu comprometido com a educação ao longo de toda a sua vida, acreditando que a verdadeira educação procura não apenas transformar os homens em bons matemáticos, linguistas competentes, cientistas capazes ou literatos brilhantes, mas também em homens honestos, com virtude, temperança e amor fraternal.
Ela busca formar homens e mulheres que prezam a verdade, a justiça, a sabedoria, a benevolência e o autodomínio como aquisições de maior valor de uma vida bem-sucedida. Ele acreditava que a educação era importante para todos. Serviu como diretor durante uma época em que bem poucas mulheres frequentavam a escola secundária. Ao abordar o papel importante das mulheres, ele escreveu: "Não se dá muita ênfase ao papel desempenhado pelas mulheres no estabelecimento da civilização ocidental. Nesse aspecto, estamos apenas seguindo a prática geral dos homens em todas as épocas. As mulheres carregam os fardos do lar, são as principais responsáveis pela criação dos filhos e inspiram o marido e os filhos para que tenham sucesso. Contudo, enquanto estes últimos recebem aplausos e reconhecimento público, as esposas e as mães, que verdadeiramente merecem admiração e os elogios, permanecem apenas com seu sorriso sereno de satisfação pessoal, sem aclamação pública." Ao longo de seu trabalho na Weber Stake Academy, ele ressaltou a importância da educação para ambos os sexos, e a taxa de matrícula de estudantes do sexo feminino aumentou substancialmente durante a sua gestão. Durante os anos em que serviu como educador e administrador profissional na Weber Stake Academy, ele também serviu na presidência da Escola Dominical da Estaca Weber, onde desenvolveu novos programas. Na época em que foi chamado para a presidência da escola dominical, a organização recebia poucas diretrizes formais das autoridades gerais da igreja. Como segundo superintendente assistente, designado para a sala de aula, David Mackey começou de imediato a trabalhar para melhorar o ensino e o aprendizado em sala de aula, usando os métodos que ele aprendera como educador profissional. Certo líder da escola dominical descreveu seu trabalho da seguinte forma: primeiramente, ele realizava reuniões semanais com os membros da junta da estaca. Ele ensinava-nos a preparar as aulas e a escolher um objetivo para cada lição. Ele treinava-os na organização e ilustração do objetivo. Salientava a apresentação da lição e a aplicação do objetivo na vida de cada jovem. Em seguida, havia uma reunião mensal para a qual eram convidados todos os professores e líderes da escola dominical de cada ala, que previamente liam as lições a serem discutidas. Após essas reuniões, os professores iam para casa com inúmeras anotações sobre cada uma das 4 aulas a serem ministradas no mês seguinte. Essas reuniões tornaram-se muito populares e a frequência em cada uma delas era de 90% a 100%. As notícias do grande sucesso da escola dominical da Estaca Weber espalharam-se rapidamente. O presidente Joseph F. Smith, que na época também servia como superintendente geral das escolas dominicais, ficou impressionado com as ideias inovadoras de David Mackey no tocante ao ensino e convidou-o a escrever um artigo para a revista da escola dominical que existia na época. Apóstolo do Senhor, ênfase no ensino e aprendizado. Em 9 de abril de 1906, depois de servir por 6 anos na escola dominical da Estaca Weber, ele foi ordenado apóstolo aos 32 anos de idade. Pouco depois foi apoiado também como segundo assistente da Superintendência Geral da Escola Dominical. Em seguida, tornou-se o primeiro assistente em 1909 e superintendente geral de 1918 a 1934. As mesmas inovações que ele introduzira na Escola Dominical da Estaca Weber foram rapidamente postas em prática na igreja inteira. Sentindo a necessidade de lições uniformes, ele escreveu o livro Apóstolos Antigos, que foi preparado como um dos primeiros manuais da escola dominical. O nome do Elder Mackey tornou-se sinônimo de escola dominical nos anos em que ele serviu no Quórum dos 12, e ele ainda redigia lições para a escola dominical quando se tornou o presidente da igreja. Em seu empenho para melhorar o ensino do Evangelho, sua atenção voltava-se com frequência para as crianças. Em suas palavras, as crianças vinham do Pai puras e imaculadas, sem manchas ou fraquezas inatas. Sua alma é como uma folha de papel branco na qual serão escritas as aspirações e realizações de toda uma vida.
Para ele, a escola dominical desempenhava um papel primordial no ensino e edificação do caráter das crianças e jovens. Tour mundial e presidente da missão europeia. Outras experiências prepararam W. Mackay para um dia dirigir a igreja no mundo inteiro. Em dezembro de 1920, ele e o elder Hugh Kenyon, editor da revista da igreja na época, foram designados pelo presidente Heber G. Grant e seu primeiro conselheiro, o presidente Anton Lunt, para fazer um tour em todas as missões e escolas da igreja em todo o mundo. Durante o tour, que durou um ano, eles viajaram cerca de 100.000 quilômetros, mais do dobro da circunferência da Terra, ensinando e abençoando os membros da igreja em todo o mundo. Apesar das dificuldades, como o enjoo nas viagens marítimas, a saudade de casa e outros desafios, eles tiveram êxito na empreitada e estavam de volta na véspera do Natal de 1921. Poucos dias depois da chegada, eles fizeram um relatório detalhado para o presidente Grant e foram desobrigados honrosamente. Na primeira conferência geral após seu retorno, o presidente Grant declarou: "Regozijo-me por contar com a presença do irmão Mackay hoje. O irmão Mackay percorreu o mundo inteiro desde a última vez em que assistiu a uma conferência. Visitou nossas missões em quase todas as partes do mundo e voltou. Como todo missionário, ao regressar, depois de proclamar o Evangelho e travar conhecimento com as pessoas do mundo e com todas as diferentes religiões, com uma luz, um conhecimento e um testemunho ainda maiores da divindade da obra na qual estamos envolvidos." Quando chegou a vez de Elder Mackay discursar na conferência, ele resumiu suas viagens com um forte testemunho, falando: "Quando saímos de casa, a viagem que estávamos prestes a empreender causava-nos certo receio e preocupação. O fato de termos plena consciência de nossa responsabilidade e nosso desejo de cumprir os desejos do presidente Grant, de seus conselheiros e dos 12, que nos haviam honrado com esse chamado, levaram-nos a buscar o Senhor como eu jamais o fizera antes em minha vida. E desejo dizer nesta tarde que a promessa feita por Moisés aos filhos de Israel, pouco antes da travessia do rio Jordão rumo à terra prometida, foi cumprida em nossas experiências. Ao buscarmos o Senhor com toda a nossa alma, ofereceu-nos orientação e auxílio." Pouco depois de seu retorno do tour mundial, ele foi chamado para ser presidente da missão europeia. Em novembro de 1922, partiu para Liverpool e foi durante esse chamado que ele começou a ensinar o conceito de que todo membro é um missionário, algo que ele continuaria a salientar quando presidente da igreja. Como presidente da missão, ele reorganizou os missionários em grupos, com vários missionários agindo como elders viajantes para ajudar a treinar os demais missionários em seus melhores métodos de ensino. Um de seus maiores desafios foi lidar com as reportagens negativas sobre a igreja na imprensa. Seu método era contatar pessoalmente os editores e conversar com eles, pedindo-lhes oportunidades iguais de apresentar a verdade sobre a igreja. Alguns editores recusavam seus pedidos, mas muitos se mostraram bastante receptivos. Suas técnicas de relações públicas revelaram-se uma grande bênção para a igreja durante o período em que presidiu a missão e no decorrer de seu ministério. Embaixador da igreja. Ele, entre as pessoas de outras religiões, o presidente Mackay era considerado um importante líder espiritual. Ele reunia-se regularmente com os líderes de países e autoridades governamentais locais. Ele também recebeu a visita de presidentes dos Estados Unidos, incluindo Harry Truman e John Kennedy, e Dwight D. Eisenhower. Em certa ocasião, o presidente norte-americano Lyndon Johnson, que telefonara para o presidente Mackay, convidou-o a ir a Washington para receber conselhos pessoais em diversos assuntos que o preocupavam. Durante a visita, o presidente Mackay disse: "Deixe sua consciência guiá-lo. Mostre às pessoas que você é sincero e elas o seguirão."
Orador e líder amado. A partir de sua juventude e ao longo de sua vida, o presidente Mackay estudou as palavras de grandes autores e com frequência ensinava usando passagens que memorizava. Por exemplo, ele disse aos membros da igreja: o coração do poeta inglês Wordsworth saltou quando ele contemplou um arco-íris no céu. O coração do poeta escocês Burns chorou quando seu arado esmagou uma madrugada. O poeta inglês Tennyson podia arrancar uma flor de uma parte com eras e ver, ao ler nela, o mistério, tudo o que Deus e o homem são. Todos esses homens notáveis, assim como tantos outros, mostraram a nós, nas obras da natureza, a obra de Deus. Os membros da igreja adoravam ouvir o presidente Mackay discursar. Seus discursos costumavam conter histórias inspiradas de suas muitas experiências e ele sempre recorria ao bom humor. Ele gostava de contar a história de um menino que entregava jornais e que apertou a mão dele antes de ele entrar no elevador. Então o menino correu a escada acima para cumprimentar o profeta idoso. Quando ele saísse do elevador no andar acima, o menino disse: "Eu queria apenas apertar sua mão mais uma vez antes de o senhor morrer." Os discursos que ele proferia nas conferências gerais ressaltavam a importância do lar e da família como fonte de felicidade e como a defesa mais segura contra as provações e tentações. O axioma "nenhum sucesso na vida compensa o fracasso no lar" sempre era repetido quando ele incentivava os pais que passassem mais tempo com os filhos e a ensinar-lhes acerca do caráter e integridade. Ele ensinou: o coração puro, num lar puro, resulta numa maravilhosa proximidade com o céu. Ele chamava o lar de unidade básica da sociedade e declarava que a paternidade e a maternidade são próximas da divindade. Ele falava sobre a santidade do casamento e mencionava com frequência o amor que sentia por sua família e sua esposa. Emma Ray, seu casamento durou mais de 60 anos e tornou-se a união como um modelo para gerações futuras de santos dos últimos dias. Ele admoestou os membros da igreja falando: ensinemos aos jovens que a relação do casamento é uma das obrigações mais sagradas conhecidas pelo homem, ou que o homem é capaz de assumir. Quando sua saúde começou a falhar em meados dos anos de 1960, ele logo começou a passar boa parte de seu tempo em cadeira de rodas e chamou conselheiros adicionais para a primeira presidência. Apesar de seu estado físico cada vez mais debilitado, ele continuou a dirigir a igreja e a ensinar, liderar e inspirar. Pouco antes de sua morte, ele fez o uso da palavra numa reunião do templo em Salt Lake com as autoridades gerais da igreja. O elder Boyd K. Packer, que estava presente na reunião, relatou essa experiência da seguinte forma: o presidente Mackay falou sobre as ordenanças do templo e fez fartas citações às cerimônias. Ele explicou para nós como estávamos no templo, não era inadequado. Depois de falar por algum tempo, ele fez uma pausa e ficou olhando para o teto em profunda meditação. Lembram que ele estava com as grandes mãos à frente e com os dedos entrelaçados. Ele ficou com ar pensativo, como o de alguém que reflete sobre uma pergunta profunda. Em seguida ele disse: "Irmãos, acho que finalmente estou começando a compreender." Ali estava ele, o profeta, um apóstolo por mais de meio século, e mesmo assim ele estava aprendendo e crescendo. Sua expressão, "acho que finalmente estou começando a compreender", foi de grande consolo para mim. Embora tivesse um enorme entendimento do Evangelho e uma grande experiência na igreja, o presidente Mackay era humilde o suficiente para perceber que ainda podia aprender e descobrir níveis mais profundos de significado. Depois de servir como profeta do Senhor por quase 20 anos, o presidente David Mackay faleceu em 18 de janeiro de 1970 em Salt Lake City, Utah, com sua esposa Emma Ray e 5 de seus filhos em seu leito de morte. Numa homenagem a ele, o presidente Harold B. Lee declarou que ele deixara o mundo mais rico e o céu mais glorioso pelos ricos tesouros que ele trouxe a cada um deles.
Acerca do legado de David McKay, seu sucessor, o presidente Joseph Fielding Smith declarou: ele era um homem de grande força espiritual, um líder nato e um homem amado por seu povo e honrado pelo mundo. Para sempre os homens se erguerão e bendirão em uníssono seu nome. E chegamos ao final de mais um episódio sobre a vida e ministério dos presidentes e profetas da igreja nessa última dispensação. Nesse episódio, podemos aprender várias lições a respeito do presidente e profeta David McKay. Realmente foi um episódio muito especial para mim. Obrigado a você que acompanhou até esse momento. Convido você, se você ainda não ouviu, a ouvir os outros episódios. Temos episódios desde o profeta Joseph Smith até chegar aqui David McKay. E vamos ter ainda mais episódios. Não sei quando você está ouvindo ou assistindo esse episódio, talvez já estejam aí disponíveis no canal O Caminho do Discipulado, seja no YouTube, no Spotify, ou esses episódios sobre essa série, a vida e ensinamentos dos presidentes e profetas nessa última dispensação. Convido você também a seguir o Caminho do Discipulado no YouTube, no Spotify, no Telegram, no Instagram e no Facebook. Convido você a ouvir nossas outras séries. Uma série que já está acontecendo é o Livro de Mormon Comentado. Você pode ouvir, participar dessa série também. Ela já está disponível no nosso canal no YouTube, no Spotify. Desejo tudo de bom para você. Muito obrigado por estar comigo até esse momento. Desejo que você seja muito feliz e lembre-se sempre, Jesus Cristo é o caminho do discipulado. Coordenação e consolidação. Em 1960, a primeira presidência designou o elder Harold B. Lee para estabelecer a correlação na igreja, com o objetivo de coordenar e consolidar os programas da igreja, reduzindo as superposições e aumentando a eficiência e a eficácia. Na conferência geral em que anunciou essa iniciativa, o elder Lee afirmou: essas medidas estão há muito na mente do presidente McKay. E agora, como presidente da igreja, ele está instruindo-nos a seguir em frente, para que consolidemos, a fim de tornar mais eficiente e eficaz o trabalho do sacerdócio, das auxiliares e das outras unidades, no sentido de cumprirmos o propósito principal para o qual a própria igreja foi organizada. Profeta de uma igreja mundial, obra missionária e o crescimento da igreja. Depois de servir como apóstolo durante 45 anos, David McKay tornou-se o 9º presidente da igreja em 9 de abril de 1951, com Stephen L. Richards e J. Reuben Clark como conselheiros. Em 1952, a primeira presidência apresentou o primeiro plano de proselitismo oficial para os missionários de tempo integral. O programa fora designado para aumentar a eficácia dos missionários de tempo integral, fornecendo um esquema padronizado para as palestras a serem usadas para ensinar os pesquisadores. O programa incluía 5 palestras intituladas O Livro de Mormon, Bases Históricas da Restauração, Doutrinas Distintivas da Igreja, Responsabilidade dos Membros da Igreja e Tornar-se Membro da Igreja. 9 anos depois, em 1961, ele organizou o primeiro seminário para todos os presidentes de missão que foram estimulados a incentivar as famílias a estreitarem os laços com seus amigos e vizinhos e depois convidá-los a serem ensinados pelos missionários em sua casa. Ao ressaltar o conceito de todo membro é um missionário, ele exortava cada membro a assumir o compromisso de trazer pelo menos um novo membro para a igreja a cada ano. Também foi estabelecido nesse ano um instituto de treinamento de idiomas para os missionários recém-chamados. Com essas novas iniciativas, o número de membros da igreja e de missionários de tempo integral cresceu rapidamente. Sob sua direção, o número de estacas cresceu mais do que o dobro, ultrapassando a marca de 500. Novas estacas foram
formaram-se em todo o mundo e em países como Argentina, Austrália, Brasil, Inglaterra, Alemanha, Guatemala, México, Holanda, Samoa, Escócia, Suíça, Tonga e Uruguai. Também em 1961, para fazer frente a esse enorme crescimento, os membros do primeiro Quórum dos 70 foram ordenados sumos sacerdotes, a fim de poderem presidir conferências de estaca, e o novo ofício de representante regional dos 12 foi estabelecido em 1967. Viagens como presidente. O presidente Mackay viajou mais quilômetros do que a soma de todos os antecessores. Em 1952, ele começou a primeira de uma série de várias viagens importantes, uma viagem de 9 semanas na Europa, onde visitou 9 países e várias missões. Na primeira escala, a Escócia, ele dedicou a primeira capela desse país situada em Glasgow. No decorrer do restante da viagem, ele realizou cerca de 50 reuniões com os membros da igreja, concedeu inúmeras entrevistas e foi recebido por autoridades de vários países. Em 1954, ele viajou para a missão isolada da África do Sul, a primeira autoridade a visitar essa área. Na segunda parte de sua viagem, visitou os membros da igreja na América do Sul. Em 1955, visitou o Pacífico Sul e, posteriormente, no verão desse mesmo ano, voltou à Europa com o Coro do Tabernáculo. Ele sentia que suas viagens proporcionavam aos membros da igreja um sentimento mais real de que eles não são peças isoladas, mas, na verdade, parte da igreja como um todo. Pela primeira vez, a igreja estava tornando-se verdadeiramente global. O presidente Mackay declarou: Deus abençoe a igreja. Ela está no mundo inteiro. Sua influência deve ser sentida por todas as nações. Que seu espírito influencie os homens em todas as partes e inspire o coração deles para a boa vontade e a paz. Aumento do número de templos. Enquanto estava na Europa em 1952, ele tomou as providências necessárias para a construção de novos templos, os primeiros a serem edificados fora dos Estados Unidos e Canadá. O Templo de Bern, na Suíça, foi dedicado em 1955 e o Templo de Londres, Inglaterra, em 1958. Durante sua presidência, foram dedicados ainda o Templo de Los Angeles e Califórnia, o Templo de Hamilton, na Nova Zelândia, e o Templo de Oakland, Califórnia. Sob sua direção, começaram a ser usados filmes para a sessão de investidura do templo, possibilitando o recebimento das ordenanças em vários idiomas. Coordenação e consolidação. Em 1960, a primeira presidência designou o elder Harold Billy para estabelecer a correlação na igreja, com o objetivo de coordenar e consolidar os programas da igreja, reduzindo as superposições e aumentando a eficiência e a eficácia. Na conferência geral em que anunciou essa iniciativa, o elder Lee afirmou: essas medidas estão há muito na mente do presidente Mackay. E agora, como presidente da igreja, ele está instruindo-nos a seguir em frente, para que consolidemos, a fim de tornar mais eficiente e eficaz o trabalho de sacerdócio, das auxiliares e das outras unidades, no sentido de cumprirmos o propósito principal para o qual a própria igreja foi organizada. Embaixador da Igreja. Ele, entre as pessoas de outras religiões, o presidente Mackay era considerado um importante líder espiritual. Ele reunia-se regularmente com os líderes de países e autoridades governamentais locais. Ele também recebeu a visita de presidentes dos Estados Unidos, incluindo Harry Truman e John Kennedy, e Dwight D. Eisenhower.
Em certa ocasião, o presidente norte-americano Lyndon Johnson, que telefonara para o presidente Mackenzie, convidou-o a ir a Washington para receber conselhos pessoais em diversos assuntos que o preocupavam. Durante a visita, o presidente McKay disse: "Deixe sua consciência guiá-lo. Mostre às pessoas que você é sincero e elas o seguirão." E chegamos ao final de mais um episódio sobre a vida e ministério dos presidentes e profetas da igreja nessa última dispensação. Nesse episódio, podemos aprender várias lições a respeito do presidente e profeta David John McKay. Realmente foi um episódio muito especial para mim. Obrigado a você que acompanhou até esse momento. Convido você, se você ainda não ouviu, a ouvir os outros episódios. Temos episódios desde o profeta Joseph Smith até chegar aqui David McKay, e vamos ter ainda mais episódios. Não sei quando você está ouvindo ou assistindo esse episódio, talvez já estejam aí disponíveis no canal O Caminho do Discipulado, seja no YouTube, no Spotify, ou esses episódios sobre essa série, a vida e ensinamentos dos presidentes e profetas nessa última dispensação. Convido você também a seguir o Caminho do Discipulado no YouTube, no Spotify, no Telegram, no Instagram e no Facebook. Convido você a ouvir nossas outras séries. Uma série que já está acontecendo é o Livro de Mórmon Comentado. Você pode ouvir e participar dessa série também. Ela já está disponível no nosso canal no YouTube, no Spotify. Desejo tudo de bom para você. Muito obrigado por estar comigo até esse momento. Desejo que você seja muito feliz e lembre-se sempre: Jesus Cristo é o caminho do discipulado.